Olá, meu nome é Marcelo e este é o Estação Armênia Explica. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o genocídio armênio, o episódio mais marcante da história dos armênios e que ainda permanece impune. Para começarmos, é importante contextualizar o clima da região antes do genocídio. Como falamos no Explica sobre o Navasart, os primeiros registros que temos da Armênia datam de 2400 anos antes de Cristo. Desde então, os territórios que eram dominados pelos armênios variaram em extensão e ocupação. No final do século XIX, o território ocupado pelos armênios se estendia desde a região da Cilícia até o território que hoje é chamado de Azerbaijão. Durante essa época, a Armênia ainda não tinha declarado a sua república e vivia em grande parte dentro do Império Otomano. Ainda no século XIX, o Império Otomano entra em crise. A condição de vida dos que viviam no Império começa a piorar, principalmente para os cristãos. Os armênios criam então um plano de resistência para reivindicar direitos e melhoria de suas condições dentro do Império. Pressionado, o então sultão otomano Abdülhamid II organiza um plano de extermínio dos armênios para evitar que eles criassem uma revolução. Entre os anos de 1894 e 1896, cerca de 200 mil armênios são mortos. No início do século XX, o Império vinha perdendo mais e mais países que se tornaram nações independentes. Uma nova força política turca surge para acabar com os poderes do sultão e estabelecer um novo governo. Os chamados Jovens Turcos tomam o poder em 1908 com o apoio dos armênios e de outras minorias, sobre a promessa de novas alianças e de um ambiente mais seguro para eles. Mas logo no ano seguinte, como falamos no Explica de Isabel e Essayan, um confronto entre armênios e turcos resulta no massacre de cerca de 15 mil armênios no bairro de Adana pelas forças militares. Em 1913, a ala mais radical do Comitê União e Progresso, Partido dos Jovens Turcos, assume o poder. Ismail Enver, Mehmet Talat e Ahmet Degemal estabelecem a política de retorno ao passado de ouro turco e fortalecem a ideia do turquismo, que tinha como objetivo a hegemonia turca no império, ou seja, eliminar todas as outras etnias. Janeiro de 1915. Os olhos do mundo estão voltados à Primeira Guerra Mundial. Todos os homens aptos do império, inclusive armênios, são convocados para a guerra. Esses são desarmados e colocados em batalhões de trabalho forçado. O Império ataca a cidade armênia Van e encontra resistência. Esse é o pretexto para o início do genocídio armênio, que duraria até 1923, variando em sua forma e intensidade. No dia 24 de abril de 1915, 250 intelectuais e artistas armênios são presos em Constantinopla, hoje Istambul. Iniciam-se então os planos de extermínio completo do povo armênio. Durante os meses que se seguiram, caravanas de forças militares avançaram no leste do império sobre cidades armênias, removendo de suas casas mulheres e crianças e fazendo-as marchar pelo deserto sem água ou comida, onde eventualmente iriam morrer por inanição. Essa foi a principal ferramenta usada pelos jovens turcos para eliminar armênios, a chamada deportação. Todas as cidades armênias em que passavam tinham suas casas saqueadas e igrejas e cultura destruídas. Durante o caminho, aqueles que não morriam de inanição eram mortos das formas mais perversas possíveis, ou então transformados em escravos pelos curdos locais, que auxiliaram no ataque a vários grupos de armênios, iludidos por falsas promessas dos turcos que eles poderiam ficar com aquelas terras depois que os armênios fossem removidos. Em 1917, mais da metade da população armênia já havia sido morta. O governo otomano agora partia para a ofensiva contra a outra metade dos armênios, que viviam além das suas fronteiras. São nesses ataques onde os armênios conseguem criar alguma resistência aos turcos. Mesmo assim, cerca de mais 200 mil armênios foram mortos. Em 1918, o Império Otomano é derrotado na Grande Guerra e a porção oriental da Armênia proclama sua república como um território e população substancialmente menor do que no início do século. Em 1920, o então presidente dos Estados Unidos estabelece em consenso o Tratado de Sèvres, que traçava as fronteiras da Nova Armênia, incluindo as províncias armênias que estavam sob domínio otomano. Talat e Enver Degemal são julgados em Istambul e condenados por morte de crime contra a humanidade, mas na época do julgamento já estavam muito longe da Turquia. Mas como falamos no começo do vídeo, o genocídio armênio não termina em 1918. Ele sofre apenas uma pausa. Ainda em 1920, Mustafa Kemal Atatürk assume o império e invalida os termos do Tratado de Sèvres e os julgamentos de Istambul. Em suas palavras, é indispensável que a Armênia seja aniquilada política e fisicamente. Durante os anos de 1920 e 1923, as forças militares turcas avançam novamente sobre os armênios.
A recém-República da Armênia é anexada à União Soviética, o que garante uma certa resistência a esses ataques. Mesmo assim, cerca de mais 100 mil armênios são mortos. Em 1923 é assinado o Tratado de Lausanne, que delimita as fronteiras da Turquia como conhecemos hoje, para tentar frear a expansão soviética. Ainda após o fim da Primeira Guerra, com o apoio da Turquia, é delimitado o estado do Azerbaijão, com o objetivo de evitar que os armênios recuperassem suas terras ao leste. No início da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha se preparava para a invasão à Polônia, Hitler proferiu um discurso para tranquilizar seus comandantes sobre as consequências dos próximos ataques, em que dizia as palavras: "Quem afinal fala hoje da aniquilação dos armênios?". Em 1944, Raphael Lemkin cria o termo genocídio para descrever os massacres do Holocausto, usando como referência os ataques aos armênios. Segundo Lemkin, genocídio é uma estratégia coordenada para destruir um grupo de pessoas através da aniquilação total ou com estratégias que eliminam elementos chaves da existência básica desse grupo, incluindo idioma, cultura e infraestrutura econômica. O genocídio armênio teve como resultado a morte de 1,5 milhão de armênios. Mais de 70% da população foi morta na mão dos turcos. O genocídio não se limitou às pessoas. Houve também o chamado genocídio cultural, no qual igrejas armênias foram vandalizadas, a língua armênia foi proibida e aqueles que conseguiram se esconder e continuaram dentro da Turquia tiveram que esconder a sua origem. Os armênios que conseguiram fugir dos ataques e se refugiar em outros países formaram uma diáspora que tem o dobro do tamanho da população que hoje mora na República da Armênia. O genocídio armênio ainda não pode ser considerado terminado, já que a política do governo turco, que perdura até os dias de hoje, é de negar veementemente a história e descrever os ataques como simples conflitos internos. Esta absolvição turca tem sido usada como base para diversos outros genocídios modernos. A sensação de impunidade internacional gera um incentivo aos governos autoritários que querem se manter no poder a qualquer custo. O lobby turco, principalmente nos Estados Unidos, tenta impedir que grandes potências reconheçam que houve de fato um genocídio, e gera políticas de amordaçamento da democracia, como o artigo 301 do Código Penal turco, que citamos no Explica de Hrant Dink. Hoje, mais de 20 países no mundo e diversas organizações internacionais reconhecem o genocídio. No Brasil, diversas cidades e estados já reconhecem. Em 2015, o Senado Federal aprovou uma moção de solidariedade aos armênios pelo centenário do extermínio dos armênios. Este Explica serve de base para vários dos próximos vídeos que nós vamos lançar no canal. Então aproveite para nos seguir nas nossas redes sociais e no portal Estação Armênica. Para saber mais informações detalhadas sobre esse triste episódio da história dos armênios, acesse genocidioarmenio.com.br e ajude também a compartilhar esses vídeos em suas redes. Porque um genocídio não termina enquanto não for reconhecido.